Cá estamos de novo. Deve estar com algum delay. Bem, peço já desculpa também a quem nos está a ouvir. Portanto, para quem começou agora connosco ou quem estava a ouvir-nos, hoje o tema é sobre a mentira e os danos que trazem à nossa vida e a nós próprios. E realmente acabamos por discutir um bocadinho este tema com a reflexão de que é muito fácil, de facto, estarmos rodeadas de mentiras, não é? Porque muito facilmente conseguimos mentir, até porque às vezes queremos proteger alguém ou não queremos enfrentar uma consequência mais difícil para nós e, portanto, a mentira até acaba por ser muito fácil de existir. Portanto, nós temos vários tipos de mentiras, não é? Portanto, temos aquela chamada mentirinha, que supostamente nós achamos que nem magoa ninguém, mas que traz consequências. E depois temos aquelas mentiras maiores que ficamos muito aflitos, não é? E ficamos ali depois a remoer-nos. Este é o grande problema. E eu acho que, de facto, hoje é bastante importante nós discutirmos aqui a mentira até do ponto de vista energético. E quais são as influências que depois se refletem na nossa vida. Portanto, eu gostaria, obviamente, de te dar as boas-vindas, não é? A mais um podcast. Portanto, eu vou pedir-te se queres começar por falar um bocadinho da mentira e mesmo em termos energéticos. Então, essa mentira, conforme a gente estava falando, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de mentir. Então eu mentia só para brincadeira, você entendeu? Mas logo em seguida eu falava a verdade. Era só para uma tiração de sarro, mas não deixou de ser mentira, tá? Mas eu não percebia que eu mentia para mim o tempo todo. Eu não mentia para os outros, porque eu achava feio, porque não era legal, mas eu mentia o tempo todo para mim. E dentro de uma sessão de psicanálise, a minha psicanalista perguntou para mim qual era a maior mentira que eu contava para mim. Isso foi um choque. Eu fiquei semanas pensando nisso e eu falei assim, como eu tá mentindo por isso, né? E foi através de uma mentira que teve-se na minha vida que eu fui olhar para essa mentira interna minha. Quantas mentiras eu contava para mim. Então, eu estava sempre frequenciando essas pessoas. Então, as pessoas que chegavam perto de mim, normalmente elas não eram tão assim, honestas em relação ao sentimento comigo. Elas eram mentirosas com esse sentimento. Por quê? Porque eu tinha essa vibração das mentiras. E eu nem sonhava, eu nem imaginava. Sabes que é engraçado? Porque mesmo em criança eu apostava nas consequências, mas eu não mentia. E realmente eu sei que se calhar eu não facilitei a minha vida. Não é? Porque quando nós dizemos a verdade, obviamente que há muita gente que não gosta. A maioria. Exatamente. Só que, pessoalmente, onde é que eu consegui perceber que mentia a mim própria? Porque lá está, tal como tu, eu também lidei com pessoas mentirosas. Elas também chegaram à minha vida. Apesar de eu não mentir, não é? Elas chegaram à minha vida. E, portanto, como é que elas chegavam? Elas chegavam realmente de uma forma muito, muito curiosa. Olha, eu acho que, eu não sei se estás com fones, mas está aqui a haver um ruído e se calhar é melhor colocares os fones. Estás com fones, Andreia? Sim, se calhar é melhor colocar porque está a haver aqui uma interferência. E então, uma das situações que realmente eu comecei a perceber é que eu contava uma mentira muito grande a mim mesma relativamente ao meu sensor. E quando eu falo aqui de sensor, eu falo de intuição. Que eu percebia algo que não me agradava, que era como se fosse o alarme já a soar, a dizer-me cuidado, não é? E muitas vezes eu colocava esta informação debaixo do tapete. Por vários julgamentos meus.
ok? Porque muitas vezes o que eu pensava era, não estás a ser flexível, estás a ser muito dura com a pessoa, estás a ser muito rígida, estás a ser muito exigente, as pessoas não são perfeitas e por aí vai. E, portanto, este meu discurso interno, portanto, discurso interno mental, fazia calar a minha intuição que me estava a dizer atenção aí. E cada vez que eu dava por mim, mais tarde, a admitir que o meu sensor, que a minha intuição estava certa, eu ficava louca comigo. Porque depois eu não ficava nem zangada com a pessoa que me tinha mentido. Já estava, pronto, passou. Agora, a fúria depois era comigo, por não ter ouvido, por não ter respeitado. Como é que eu tive os sinais e eu pus para debaixo do tapete? E portanto, como é que eu fiz isto a mim própria? Como é que eu consegui mentir a mim própria com esta leveza? Não é? E nós às vezes, quando ouvimos falar da questão do energético, às vezes é muito difícil as pessoas começarem a entender que isto do energético tem a ver com frequências, não é? Portanto, as nossas emoções, as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos tem uma frequência. E essa frequência, na medida em que vai vibrando, não é? Vai procurar uma onda de vibração semelhante. Daí que o tema de hoje é precisamente para nós explicarmos aqui um pouco como é que a mentira funciona na nossa vida. Porque se calhar quem nos está a ouvir neste momento também se calhar está um pouco como nós. Eu raramente minto, ou então eu não minto nada, mas realmente eu apanho gente mentirosa. É não querer ver a realidade. Exatamente. E aqui realmente é um convite para refletir no sentido de em que medida é que nós nos conseguimos enganar a nós próprios, conseguimos mentir a nós próprios. E muitas vezes nós nem fazemos isso de forma consciente, não é? Nós fazemos até de forma inconsciente, porque acreditamos que aquela é a verdade, achamos que aquilo é o certo e nem damos pela mentira, não é? Não. Ela vem muito sutil. Sim. Ela vem muito sutil. Principalmente quando a gente tem o julgamento sobre a mentira. Você entendeu? Eu não minto, eu não faço, então você não tem olhos para ela. Exatamente. Só que para você agradar o outro, você mente para si próprio. E você está nessa frequência. E quando você não existe o certo e o errado, a gente sempre está entrando. Mas quando a gente percebe essa situação, tem como a gente vai, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Você entendeu? Quando a gente desconhece, a vida nos atropela. Sim, porque é isso realmente que nós acabamos por apanhar muito, que é aquela conversa, aquela pergunta de o que é que eu fiz para merecer isto? Exato. Porque eu nem faço isto, porque é que eu tenho isto na minha vida? E de facto nós esquecemos realmente de vigiar em que medida é que nós ocultamos determinada verdade, determinado conhecimento interno de nós próprios. E causa muito dano, não é? Causa dano na nossa vida, porque depois lá está, as mentiras vêm, os enganos vêm, entram na nossa vida. Há aqueles enganos mais graves que nós sabemos que às vezes, por exemplo, as pessoas assinam um contrato, depois a informação não bate certo, a pessoa pensa que está a assinar uma coisa e na realidade está a assinar outra. Portanto, para aí é uma reflexão séria. Para aí é uma reflexão séria sobre a mentira, sobre que a mentira está a contar a si próprio. E depois temos aquelas mentiras em que nós temos a entrada de alguém que nos traz a mentira e verdade seja dita, eu acabo por admitir que na realidade era esperado. Quando nós temos estas entradas destas pessoas na nossa vida que nos mentem, era esperado, porque nós na realidade já sabíamos que tínhamos aqueles sinais. Não queríamos ver, não queríamos enxergar, né?
E Sobre aquele muitas, livro que as pessoas dão um sinal todo o tempo, né? De quem e, são. e é muito engraçado porque aqui convém também nós, se calhar, discutirmos um bocadinho as razões que nos levam a mentir a nós próprios, não é? Que nós fazemos tudo para calar a nossa intuição. E, 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 como, Exatamente. e como estavas a dizer, relativamente ao facto de nós querermos ou o aconchego do outro, a aceitação do outro, ou sermos agradáveis ao outro. E aí é quase como entrarmos nas nossas dores, naquelas benditas dores, às vezes, do abandono e da rejeição, que nos fazem depois comandar um comportamento que leva depois a um reflexo daquilo que nós não gostamos. É muito complicado, porque quando a gente mente pra gente, a gente se trai, porque a gente não quer olhar aquela situação na real. Você entendeu? Então, a gente deixa de se amar. Porque no meu caso, por exemplo, eu deixei de me amar, eu deixei de me respeitar, eu me abandonei. Por quê? Porque eu queria e acreditava piamente que a minha família era um conto de fadas. Você entendeu? Eu acreditava que ela era unida. E essa foi a maior mentira que eu contei para minha vida. Para mim. Então, eu atraí uma mentira muito grande. E que me fez crescer muito. Você entendeu? Então, o fato é justamente esse. A gente deixa de falar para o outro a verdade, enxergar quem eles são de verdade. Por quê? Porque isso eu não quero ver. Isso me dói muito. Com essa dor eu sei lidar. Então eu prefiro acreditar que eles são perfeitos e eu me traio. É muito Eu interessante não isso. me olho com amor. Aí o É, que eu atraio? Uma mentira, a maior mentira da minha vida, né? Que aconteceu e que eu aprendi pra caramba. é muito interessante o que estás a dizer aí em relação à traição, porque, porque muitas vezes a mentira vem precisamente associada a esse sentimento de eu fui traída, não é? Porque não Mas é você se só. traiu antes. Exatamente, exatamente. E, e de facto a traição faz-nos realmente perder muito o amor próprio. Porque depois é como se nós perdêssemos realmente a fidelidade a nós mesmos, não é? É. Nós perdemos Você, realmente o fio condutor dentro de nós. você deixa de viver a sua vida para agradar o outro. Porque o outro é dessa forma, então eu quero acreditar que ele é dessa forma, então eu vou fazer de tudo para ter o outro, porque eu acredito nele. E fecho os olhos para a verdade, porque ela está ali o tempo todo. Porque essa pessoa, consequentemente, se você puxar no fio da memória, você vai ver que essa pessoa já aprontou. E não foi uma, não foi duas, não Exatamente. foi três. É o que você estava falando da intuição. Você já sabe como é. E você não acredita. Então você não fica com raiva do outro. Você fica com raiva de você. Putz, Exatamente. por que, que eu não escutei o meu coração? Por que, que eu não olhei com isso? Por quê? Porque a gente se trai. Porque a gente Porque não se ama. Porque a gente quer o outro. Isso tudo é mentira. Porque a primeira é, pessoa que eu tenho que querer sou eu. e A muitas primeira vezes, pessoa que eu tenho que amar sou eu. e sabes uma coisa, é muito interessante que nas relações amorosas é muito mais fácil isto acontecer quando tu estás naquele estado de paixão e estás convencida que o outro te complementa. O outro é a minha metade. Coloca a E, responsabilidade na mão dele. e portanto, por mais que o outro faça, que o outro apronte, nós, enquanto estamos naquele estado de paixão, nós não conseguimos ver. E, portanto, lá está, começamos a mentir. E aí ainda a mentira é mais fácil e mais profunda. Portanto, quando nós damos por nós,
estamos muito decepcionados com o outro, porque depois a paixão começa, é como se fosse um véu que começa a abrir, não é? E depois nós começamos a ter outra claridade na visão. E depois temos ali aquele momento de frustração, não é? Muito grande com o outro. E depois, muitas vezes isso até passa, e passa para nós, porque depois conseguimos perceber, espera aí, que eu é que fiz aqui bodega, eu é que fiz a asneira. E há muitas vezes situações em que as pessoas nem fazem este salto para olhar para si próprias, continuam a pensar que, ok, aquela pessoa fez mal, aquela pessoa mentiu. Não é? E aqui a reflexão de nós percebermos onde é que nós nos traímos é essencial para até deixar seguir o que passou e ver realmente a situação como um aprendizado, não é? Porque... E aí entra uma outra coisa, né? Uhum. A aceitação. Sim, sim. Porque, na realidade, como você estava falando da paixão, a paixão é uma droga. A pessoa defende a sua droga. Eu quero porque eu quero porque eu quero. E a partir do momento quando você deixa de se trair, você olha a pessoa como ela é, você deixa de ser apaixonada por ela, de ser apegada por ela, e a passa a amá-la da forma que ela é, com todas as suas qualidades e defeitos. Esse é o verdadeiro amor. Só que aí a gente vai por outras vias. Só que para a gente poder conseguir fazer isso, a gente tem que primeiro olhar para a gente. E estar querendo enxergar a verdade sobre a situação, não ter ilusão. Porque ninguém está aqui para poder satisfazer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho certo. É aquela história de, portanto, nós temos que estar minimamente completos para depois termos a escolha de querermos ter alguém connosco e do outro também querer escolher se está connosco ou não. Sim. Porque se nós formos atrás de uma relação pelo sentimento de falta, é isso que vamos estar a vibrar, portanto aquela relação vai estar sempre em falta. Ai, porque não é nela que a falta está. A falta está anterior a essa. Exatamente. Você entendeu? Então você vibrou essa pessoa da falta. Por quê? Porque ela vai te faltar um dia e você viu como é que falta. O universo só fala amém para você o tempo todo. E é muito engraçado porque nós às vezes percebemos os padrões, não é? Dessa falta, ou porque é que o outro me deixou, ou porque é que o outro me abandonou, ou porque é que o outro deixou de gostar de mim. Portanto, fica sempre muito aquele discurso de o outro falhou-me, não é? O outro falhou-me, foi-se embora. E aqui o ponto de reflexão é ao contrário, é em que medida é que eu não me completo, em que medida é que eu falho comigo mesma, não é? Porque depois quando o outro vai, o que é que resta? Estamos nós connosco mesmos. Aí você tem que olhar para você, né? Não há hipótese, exatamente, não dá para fugir. E às vezes não olha, às vezes continua olhando para o outro, por que o outro me deixou? Sim. Por que não faz o movimento ao contrário? Por que eu me deixei? Sim. É aí que está por que eu me traí? A questão. Exatamente. O que é que me fez trair eu não me dou? A mim própria? Exatamente. O que eu não me dou? Se eu não me dou, eu estou em falta. Se eu estou em falta, vai faltar tudo. E sabes que é engraçado nessa questão de nós conseguirmos doar a nós próprios. Porque nós temos ainda muita dificuldade, muitas vezes, em conseguir identificar o que nós realmente queremos e gostamos para realmente nos preenchermos. Não é? E às vezes esta dificuldade em reconhecer isto é porque a pessoa está a mentir a si própria. Porque se a pessoa fosse honesta com ela própria, já estava a conseguir perceber o que é que ela gosta realmente, o que é que ela quer realmente. E portanto, quando começa a correr com a mentira da vida dela,
ela começa a perceber que só vem a verdade realmente mais do que ela quer e do que ela gosta. Porque quando as pessoas às vezes não sabem o que querem, acaba por ser uma consequência de terem ficado completamente confusas na sua própria mentira, não é? Não olha, né? Não se vê. E, e é engraçado porque nós percebemos que as pessoas não se querem ver porque têm sempre muito medo da dor, não é? Com essa dor eu sei lidar. Com essa nova eu não sei. Então eu Exatamente. prefiro terceirizar a responsabilidade para o outro. Uhum, Dói menos. Ele me largou. Ela me traiu. uhum, Ele mentiu para mim. Ela mentiu para mim. Não sou eu. Nunca a responsabilidade minha. Então eu terceirizo. Enquanto eu não parar com essa visão de uhum, achar que está sempre no outro e não tiver coragem de olhar o que eu estou fazendo com a minha vida, uhum. aonde que é que eu estou mentindo, eu vou atrair mentiras. E cada vez mais maiores. Cada vez maiores. E mentiras que te machucam na alma. Sim, sim. Porque esse depois é o grande problema, não é? É quando, é quando nós mentimos ou entramos no hábito de mentir ou criamos mentiras tão grandes para nós próprios que depois é isso. Depois vamos é realmente provocar uma dor na alma. Porque às vezes as pessoas A sentem uma verdade dor chega, e profunda. quando ela chega arrasando, ela chega derrubando tudo. Exato. Ela chega escancarando. Você não quis ver até agora, então eu sou Uhum, a verdade. Olha para isso. Então, o que você nunca quis ver, de repente você olhar quem é aquela pessoa. Gente, eu sentia uma faca no meu peito. Ela sangrava. Sangrava. Foi uma dor assim, ó. Que eu falei, que é isso? Aí juntou dor de mentira, com traição. depois cresce, Mas eu não tô é? aqui. Eu tô Exatamente. viva. Aprendi a olhar para isso. Me tornei uma pessoa bem diferente do que eu era, Uhum, porque eu tive coragem de olhar para os meus medos, amores e horrores. uhum. Porque, mas eu acho que isso é um processo essencial, porque nós, para aprendermos e realmente para ampliarmos a consciência, nós temos que ir à escuridão, à sombra que está em nós, não é? Porque Que caso contrário não dá, porque nós às vezes vemos aquelas sugestões de tenta fazer isto, mas coisas mais leves, ou por exemplo a pessoa verbalizar as afirmações e tudo mais. Eu não digo que não resultem, mas muitas vezes falham, não é? Quando as pessoas fazem aquele tipo de afirmações para o dia, às vezes nem sempre isso realmente acaba por se refletir de uma forma positiva na nossa vida. E depois as pessoas ficam muito frustradas, não é? Com aquelas sim, afirmações. E, e é das tais coisas, as afirmações vêm muito também da nossa cabeça, vem de um desejo. E muitas vezes nem bate certo com a nossa é o essência e, mais portanto, é uma fácil, né? mentira, Acreditar não no é? mais fácil. Exatamente, e, portanto, isso é uma mentira. Portanto, se é uma É, mentira, não se concretiza. Ponto. não, E é muito engraçado porque quando nós percebemos que vamos atrás da verdade, é muito fácil querer fugir dela, oh, não é? dói. Porque dói. E, e às vezes E, as pessoas não conseguem aceitar que a verdade dói muito mais do que realmente o perceber que se tem andado a enganar. Porque realmente a verdade é logo perceber que se andam a enganar. E isso acaba por criar realmente
aquela dor de como é que eu fiz isto a mim própria, não é? Porque esta Quando se dor é percebe imensa. isso, já é uma grande coisa, né? Sim, sim, aliás, isto acaba por ser um bocadinho o processo de cura, porque é quando a pessoa acaba por entender que, espera aí, se eu fiz isto tudo comigo, fiz aqui muita asneira. Portanto, isto não pode continuar assim. Sabe? E é neste confronto com a verdade que a pessoa pode dar o seu ponto de viragem. E tem o seu ponto de viragem. Sabe, você falou uma coisa muito legal sobre a sombra. Uhum, Olhar a sombra é olhar de fato o ponto que uhum, sim. precisa de luz. Porque o que é a sombra sem a luz? Uhum, É você trazer lucidez, você trazer aquela mentira, você conseguir enxergar aquela verdade. E falou assim, e aí, o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu menti? uhum. Então é muito interessante, porque, volto a dizer, nunca está no outro, tá E, e sempre na sabes, gente. e sabes uma coisa que eu acho que acaba por ser importante também refletirmos hoje? É que nós já estamos a dizer que realmente ir ao encontro da verdade dói e que a mentira só traz chatices. Mas é importante fazer o processo. Tenha a pessoa a idade que tiver, independentemente de achar que já cometeu 6.000 erros que estão acumulados e que já não há forma de voltar atrás, ou então como é que vai solucionar aquilo? Vai solucionar a partir do momento em que se encontrar com a própria essência. Porque essa é realmente a questão. Porque enquanto a pessoa não se amar e não se acolher, vai continuar a frequenciar uma energia que vai atrair ainda mais problemas, mais mentiras, mais falha, mais chatices e por aí vai. Com essa dor eu sei usar, eu sei lidar. Com essa outra, o que vai ser? Uhum. Sim, porque é mesmo, eu acho que aí é que está realmente essa questão de as pessoas depois não saber o que é que vão fazer, não é? Como é que vão lidar Se depois com sente aquilo? perdidas. Sim, O que eu vou fazer da minha sim, vida agora? Já sim, que esse castelo que eu construí não é real. sim. Para onde eu vou? O que eu faço? É você com você. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Exatamente, exatamente. Por mais cruel que E pareça, é a realidade. é frio, mas é real. Você entendeu? Por isso que eu te falo, quando a gente começa a olhar e deixar de terceirizar essas frequências, essas culpas, culpa, medo, mentira, traição, falar, foi o outro, que não sei o quê. O que eu estou fazendo comigo? Por Uhum, que isso está acontecendo comigo? Você entendeu? Então você começa a olhar. Porque o universo conversa com a gente o tempo todo. É a uhum, gente que não sim, presta atenção. sim, Ele não vai chegar e falar assim, ô Raquel, ó, não é isso que você tem que fazer, tá? Não é essa linguagem que ele vai falar com você. sim. Ele vai te trazer em formas do físico. Uhum. É quando a E vida aí você vai olhar. empanca, não é? Quando a vida empanca, quando É, temos uma série de problemas, vêm uns atrás uns dos outros, é só chatices. Portanto, é mesmo o universo a dizer, ok, isto está aí um bocado concentrado dentro de ti, portanto, olha então à tua volta e vê o reflexo, não é? Porque é como se a realidade fosse o espelho daquela vibração interna, não é? Daquela frequência energética. é. E, de facto, eu entendo que seja assustador, porque assusta, não é? Porque quando nós percebemos ao longo dos Que é tudo em processos as nós. fichas que nos caem, não é? Nós ficamos sempre, como é que eu andei a fazer este disparate durante tanto tempo? E como é que eu nunca vi isto? Como é que é possível? Não é? Não, o pior não é nem esse. O pior é quando você começa a enxergar essa situação e você fala assim, não, eu vou mudar, eu vou fazer agora, eu já tive, que não sei o quê. Gente, mudança de frequência é todo dia. É todo dia. Você já enxergou, a hora que você se pega fazendo o outro, porque você está acostumado a fazer aquilo ali. Exatamente. Então, para você mudar isso, você tem que fazer o caminho inverso.
E durante muito tempo você vai ter que olhar para isso periodicamente, todos os dias, para você não voltar àquilo ali. Porque você vai se pegar fazendo sempre. Porque é quase como aquela história de nós, no dia em que nos cai a ficha, arrumamos a casa toda, não é? Limpamos tudo, deixamos aqui tudo impecável, fica tudo bonitinho, está tudo pronto para começarmos até a receber visitas. E, e depois, até nesta espera de ficar a aguardar os outros que vêm, o que é que eles nos trazem, nós esquecemos que temos que ir mantendo a casa limpa. Não é? Porque se nós ficarmos ali sentados, os outros podem demorar, sei lá, às vezes um ano até chegar na vibração que nós queremos ou que desejamos ou que realmente tivemos a iluminação de perceber que é por ali. E às vezes nem chega. Exatamente. E, portanto, a maioria das vezes. Porque a gente, aos olhos de muitas pessoas, nós somos pancada. Uhum. Exatamente. E quando eu falo aqui... O que você está falando? Sim, sim. Porque eu agora até queria realmente explicar, quando eu estou a usar aqui a metáfora de limpar a casa e depois ir mantendo a casa limpa, é precisamente vigiar os pensamentos. Não é? Estou a mentir ou não estou a mentir? O que é que eu estou a fazer comigo? Estou a falhar comigo ou não estou? Estou a dizer a verdade em relação a não querer ir encontrar-me com esta pessoa porque hoje, de facto, ou estou muito cansada ou estou com uma dor de cabeça terrível. Como não é? quero ir na casa da sogra. Ou isso também, não é? E vou, estou mentindo para mim e estou me traindo. Exatamente. Exatamente. E portanto, lá está, é muito fácil nós cumprirmos e fazermos estas mentiras. É muito fácil. Portanto, é mesmo necessária muita atenção para mudar a frequência da mentira na nossa vida. E é todo dia. Sim, sim. Em todo e qualquer momento, até mesmo no que nós pensamos, não é? Que às vezes há aqueles pensamentos relativamente a uma situação que nos preocupa e convém nós percebermos em que medida é que eu não estou a criar aqui um pensamento que é realmente fora de contexto, que é baseado no medo. Mas é um pensamento que é uma mentira, porque está lá à frente, portanto eu não sei o que é que está lá à frente. E as pessoas esquecem-se de concentrar no momento, não é? Portanto, é muito importante aqui que, para fugir daqueles pensamentos até mais ansiosos, a pessoa se concentra muito no agora, na realidade do agora. Como é que eu me sinto? O que é que eu estou a pensar? O que é que eu vou fazer para mim agora? Porque é essencial que a pessoa se trate bem. Porque se eu tiver a contaminar o meu pensamento com o que se vai passar daqui a um mês, uma semana, eu estou novamente a sujar a minha casa. Não é? É. É todo dia. Portanto, dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Você perceber a situação é uma dor. Sim. Mas que bom que você percebeu. Sim. Sim. Agora, você precisa ter coragem de olhar para ela. Sim. E sabes que eu acho que eu vou aproveitar aí o gancho do que tu disseste, até para realmente desmistificar a ideia da catarse, não é? Porque as pessoas têm muito medo de chorar ou de libertar quando se apercebem de uma dor. E a catarse é um processo. A catarse é libertador, e é um processo que faz parte, porque nós no dia a dia muitas vezes não temos tempo para estar a escoar esta energia, para estar a escoar coisas que nós vamos acumulando. E, portanto, a pessoa dar-se ao luxo de chorar quando percebe onde foi ou considera que acha que falhou, e atenção, não é falhar, é um aprendizado, é muito bom haver essa libertação,
porque é também um momento de encontro connosco mesmo, não é? De, ok, É eu o agora afeto estou assim. investido, né? Exatamente, é o É afeto o seu investido em mim. valor, é o que você valoriza, você investir naquela pessoa, investir naquela situação. E aí, de Uhum, repente, você olha e fala assim, nossa, não é nada disso. Você entendeu? Aí você entra na traição, você entra na mentira, você entra num punhado de coisa. Eu, por exemplo, eu sempre tive dificuldade de chorar. uhum, Teve épocas na minha vida que eu chorava demais, teve épocas que eu parei totalmente. E no momento meu de catarse, eu chorei. Gente, eu acho que eu chorei para a vida inteira. Eu chorei tanto que eu não tinha força para andar. Mas eu liberei aquela energia que estava ali parada. Aquele investimento daquilo tudo que eu achava, que eu uhum. mentia. Por acaso, eu noto que as minhas catarses, normalmente eu tenho 2 a 3 por ano, assim, mais significativas, em que realmente eu fico na cama e estou ali no meu processo. E, portanto, no outro dia eu estou ótima. Estou ótima. Porque E é você liberou tudo. exatamente, é Todo o seu como se. investimento. É como se Exatamente. você tivesse colocado um dinheiro no banco, tá? Uhum, E de repente você vai lá e resgata aquele dinheiro e pega todo ele. Você entendeu? Então, é esse momento de você resgatar todas as suas emoções, todas uhum, as suas frustrações, tudo que você investiu ali. sim. Isso é libertador. Exatamente, porque às vezes as pessoas pensam que ter estes momentos é um momento de fraqueza, que é horrível. Ai meu E Deus, vou eu te falar. quebrei, e agora como é que eu E vou te estou? falar mais uma coisa, Raquel. Não é só um choro. Pode ser Não. uma risada descompassada. Uma coisa fora do controle que você não se controla Uhum. e é tão absurda que você começa a rir, você não tem reação. É uma libertação. Não é só o choro. Sim, e às vezes eu acho que as pessoas têm sempre muito medo desses momentos porque pensam que estão a enlouquecer, não é? Ai, eu não estou boa da cabeça. Ah, que horror, como é que eu fiz isto? Ai, eu agora não quero sair da cama. E se calhar estou com uma depressão. Ai, o que, que Calma! os outros vão falar de mim? O que, que os outros vão pensar de mim? Sim, sim. E, e é realmente importante dar espaço a esta catarse, porque é a reformulação muitas vezes de um processo. E quanto mais nós nos vamos trabalhando, mais camadas nós vamos destapando. E é natural que Cada vez nesse mais. confronto nós percebamos que, epá, isto não me deixa aqui nos píncaros da alegria. Mas então vamos aqui reformular isto, não é? Porque a catarse é também aquele momento da aceitação, não é? É o choque. É o choque. Exatamente, é o A- choque. é, é a realidade em Uhum, ação. exatamente. E depois então aí sim vem a aceitação. Por isso, não mintam realmente Para ti, pra gente. para não ficarem com esse sentimento de perdidos, não é? Desorientados, que não sabem o que é que vão fazer da vida. Porque a mentira destrói totalmente a nossa ligação com a nossa intuição. Não é? A mentira, a mentira é tudo, né? Porque se eu me ligo na mentira, quem sou eu? Para que lado eu Exatamente. vou? Exatamente. Como é que o outro vai me olhar? Vai acreditar no que eu estou dizendo agora Uhum. se eu não passo uma verdade? Você Até porque entendeu? lá está, depois deixamos de acreditar em nós, não é? É muito fácil entrar nesse processo. Pois é, Andreia, eu acho que já estamos aqui na nossa meia horinha. Eu também hoje não controlei o tempo, mas vamos ficar se calhar por aqui, deixamos a reflexão, colocamos à disponibilidade, se alguém nos quiser mandar uma mensagem com alguma pergunta, fiquem à vontade.
Nós, na próxima terça, estaremos aqui novamente. E quem sabe, se alguém tiver alguma questão, pode perguntar aqui também logo em direto, que nós cá estamos. Uma boa. Não é? É uma boa. Para um próximo tema. Sim, sim, vamos trazer um próximo tema. Tá bom, então, uma boa tarde aqui, não é? Portanto, um bom dia para vocês. Aqui ainda um bom dia. Exatamente. Bom dia e boa tarde. Exatamente, bom dia, boa tarde. E até à próxima terça, tá? Até. Tchau. Obrigada.